É isso, chegamos! Mais um programa sobre texto no ar. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho um convidado super especial para falar um pouquinho de Machado de Assis, para falar um pouquinho de Freud, para falar sobre literatura. Mas antes, você que está na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM, você que está acompanhando o segundo programa Subtexto do ano de 2025, está convidado para vir aqui para o YouTube para acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar dicas de livros, você vai encontrar os entrevistados, as entrevistadas que passam por aqui falando de arte, de educação e de cultura. Esse é o programa Subtexto. O entrevistado de hoje é psicólogo, é mestre em filosofia e acaba de lançar o livro O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo. Eu estou falando do Adelmo Marcos Rossi, que gentilmente passa pelo programa Subtexto, pela nossa bancada virtual, e vem conversar um pouquinho comigo. Adelmo, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Glauco. Aqui é um senhor de 67 anos, tá? Que, como diz lá o Fausto no Goethe, né? Pudesse fazer aí o acordo com o diabo para vender a alma e voltar a ter 20 anos, mas com a inteligência dos 67, isso ele não falou, né? É, O Adelmo, você está falando de onde? Vitória do Espírito Santo. Você está no Espírito Santo e você é engenheiro, cara? Rapaz, eu terminei engenharia civil em 1980, 45 anos. E você atuou como engenheiro antes de migrar para as humanidades? Sim, inclusive foi muito bem sucedido. Eu trabalhei 20 anos na Companhia Vale do Rio Doce, em 87, vendo que a engenharia civil na Vale, tá, que é mais de mineração, informática, informação, teoria da informação, na época eu já estava começando, né? Vendo isso, eu consegui uma bolsa para fazer um mestrado em Tóquio, que é o centro tecnológico do mundo na época, né? Um deles, tem vários outros. Então lá tem o ITA, né? O ITA do Brasil, Instituto de Tecnologia de Tóquio, Instituto Massachusetts, Estados Unidos. Tem 5 institutos de ponta no mundo inteiro. Não é à toa que os aviões da Embraer são do ITA, né? Mas vinculados ao ITA. Tecnologia de ponta, né? Aí eu consegui o mestrado em 87 a 90 e voltei. Fiquei até 2000, privatizou em 98, eu saí para ser empresário, né? De 98, de 2000 para frente, tem 25 anos. Tendo tempo disponível, eu voltei para começar tudo de novo para o lado da subjetividade. Por isso que me interessou essa entrevista do Glauco, por causa do subtexto. E em que momento você começou a olhar, começou a se interessar pela psicologia? Justamente pelo subtexto, né? Porque quando eu entrei na Vale, formei engenharia em 80, 82, junto com o Lula, né, na época, e entramos para tomar aqui o sindicato de engenheiro, né, militante de esquerda, fui candidato a deputado estadual do PT, uma pauta política velha, né? A velha guarda petista, os fundadores do PT, tá? Dirceu Cardoso, o Dirceu, né, o Genuíno, Pushkin, essa turma aí, que, fundadores do PT. Então, ali eu comecei a compreender os movimentos de Marx, né, as notícias subliminares, a ideologia, como você trabalhar pelo lado político, né, e chegar ao poder. E o Lula chegou em 2002. De 82 a 2002 foram 20 anos, a caminhada dele rumo ao topo do Brasil. Então, o subtexto sempre esteve na pauta, agora não na convivência doméstica e na rivalidade dentro das pessoas, na empresa e dentro do próprio PT. Então, o subtexto ele existe na hora de você avançar para conquistar a posição, como Fidel Castro, né, na Revolução na Serra Mestra, lá, que conseguiu tomar
em 59, né? Para ganhar. E depois para permanecer, porque ele dando ao cidadão cubano moradia, plano de saúde, hospital, educação, moradia e transporte, tudo menos a liberdade, ele cria também uma espécie de um cativeiro, né? Vê o que é o comunismo, Glauco. Ele é um pouco perverso, porque, entende? Eu posso pôr muitos pessoal da Cracolândia numa empresa minha, trabalhando como escravo, vamos dizer assim, sem receber nada, mas tendo almoço, moradia, transporte. Isso é uma escravidão. Então, quando se combatia a escravidão antigamente, o escravo que morava na fazenda, ele passava mal, tinha um atendimento, ele não tinha salário e nem liberdade. Quando teve a Lei Áurea, eles foram morar no morro, no Museu do Escravo, em Recife. É muito interessante conhecer o lado do subtexto, tá? Nesse museu mostra assim, olha como é que era o Morro de Santos antes, o morro. Logo depois, um monte de casinhas. Ou seja, libertou o escravo, assim, pode ir embora, assim, ali, vá a pé. Então, há uma ideologia de libertação que ela é ambígua, tá? Nem sempre é bom ser livre. Isso de fato é bastante curioso. É, Adelmo, eu queria tocar um pouquinho no ponto que você apresenta no livro, né? Para deixar claro para o nosso ouvinte, o Adelmo fez uma pesquisa muito grande sobre a obra machadiana, Machado de Assis, o grande patrono da literatura brasileira, né? O criador da Academia Brasileira de Letras, cadeira de número 23, o nosso Shakespeare, né? Ele comparando aquilo que o Machado escreveu na sua vasta produção de contos, de crônicas, de poemas, de sonetos, com a obra do médico austríaco Sigmund Freud. O Freud publica em 1900 a obra A Interpretação dos Sonhos, e a partir daí o Freud vai se tornar, ao longo do século XX, um grande ícone não simplesmente da psicologia, da psicanálise, mas um grande ícone cultural, né? A figura dele, né? A própria frase, Freud explica. Só que o Adelmo traz a proposição de que o nosso Machado de Assis, muito tempo antes, a gente pode dizer aí que pelo menos uns 40 anos antes, já trazia preceitos que o Freud apresenta na sua obra, a partir da interpretação dos sonhos em 1900, nos seus contos, nas suas crônicas. Como é que você teve, Adelmo, a ideia de comparar a obra machadiana com a obra freudiana e perceber que Machado já tinha dito algumas coisas que Freud viria a dizer na Europa praticamente no século XX? bom, aqui, Glauco, a gente gastaria aqui umas boas 2 horas, né? Mostrando todo o percurso. Primeiramente, teve o livro do Freud, A Cruel Filosofia do Narcisismo. Há uma certa crueldade do autor em não dizer na sua obra que ele também está, de certo modo, querendo assim ser o maior, manipular, assumir uma posição de narcisismo como líder, como chefe de um movimento. Então, o autor ele fica escondido. E o leitor vai lendo na superfície do texto, sendo conduzido como o canto da sereia, primeiramente. Para ser bem rápido. Quando Freud começou como médico, lá no início, nas cartas de juventude,
tem um livro de cartas dele, 16 a 20 anos, o Freud estava muito atribulado. É o Adelmo aqui na adolescência. O que foi você na vida, né? Eu não sei se o Glauco já sabia. Mas parece que o Belchior descobriu logo. Eu vou sair da medicina porque eu sei aonde nasce o sol. Lá bate meu coração, eu sou poeta. O Chico Buarque largou a arquitetura porque ele viu Roda Viva. O mundo é uma roda viva. 60, com 20 anos. São muitos exemplos, tá? O Zé Ramalho largou, acho que foi medicina, pelo mesmo motivo. Então, esses gênios descobrem logo em si a genialidade. Não sei se ficou claro. O Freud não sabia qual era a genialidade dele. Está acompanhando? A rede caiu aqui, tá? Alô? Vamos aguardar para ver se retorna. Congelou. Continua falando, Glauco? Vou aguardar, porque se falar depois ter que repetir não é bom. Se tiver, poderia dizer. Ah, desculpa, tinha sumido a imagem. Tava ouvindo? Isso, eu estava te ouvindo. Você pode seguir, Zé. O Adelmo, perdão. Só te perguntar, quando sumir a imagem, eu prossigo ou interrompo? Não, Depois... você pode seguir. Se eventualmente cortar para mim, eu te aviso. Beleza. Porque eu não estava te vendo mais. Então você vai editar essa parte para tirar essa sujeira. É a orientação que eu não peguei no começo. A imagem some, mas eu continuo falando que você está vendo. Perfeito. Beleza. Você estava falando. Isso, vai lá. Falando da genialidade, Glauco. Assim, eu não percebi minha genialidade, tá? Nem o Freud. Eu só vim descobrir o subtexto, que é o programa seu. Quem sou eu por detrás da minha vida e do texto? Muito recentemente, eu estou com 67 anos, eu publiquei o outro livro com 63, 2021. Paz, eu nunca publiquei nada. Tem essa pergunta: quando é que surge o escritor? Ele pode surgir velho, porque descobriu essa potência oculta nele. Voltando, o Freud começou como estudante de medicina. Nas cartas de juventude, ele fala: eu queria ser advogado, filósofo, tudo menos médico. Tá? Olha o segredo. Não viu a habilidade dele, mas como ele também tinha que ganhar dinheiro lidando com o paciente, ele preferiu ser médico. Aos poucos, mandavam para ele gente e ele escutava com ouvido de filósofo. A diferença do Freud: isso aí não é só uma doença orgânica, isso aí é um problema psicológico, que eu também tenho. Aos pouquinhos, ele foi despertando a psicologia dentro da medicina. Não existiu, antes de Freud, nenhum psicólogo médico, ou médico que fosse entender psicologia. Eles mandavam procurar outro. Era tudo orgânico. Estou narrando essa estratégia porque o Freud tomou um choque, Glauco. E é um choque violento, tá? Em 1914, com 58 anos de idade. Então, ele despertou ali. O que ele despertou? Que os doentes, na verdade, são doentes do narcisismo. É o desejo de sucesso. O que faz hoje é a cirurgia sexual, um monte de transformação do corpo. Tá? Tinha um rapaz que aparecia assim com a cabeça de leão, tigre, parece que morreu. Tudo isso é um exibicionismo que é doentio também. Você destrói seu corpo para aparecer na sociedade. Rapaz, o Freud tomou um choque tão grande, não tinha nada de inconsciente, que tinha, até ali tinha. Era o inconsciente do desejo narcisista de ser superior. Rapaz, se isso aconteceu ao Freud, nós relaxamos, porque acontece com o Glauco, acontece com a Delma, acontece com o meu amigo vizinho, com o porteiro do prédio que recebe um trocado lá para subornar alguma coisa. Então, o narcisismo é assim, é uma doença humana que dizem que é, mas também é o desejo de sucesso. Para não ficar longo, eu vou dizer, por aí eu comecei essa ideia.
Aí eu comecei a estudar o Machado, assim, como é que esse homem, né, o narcisismo pessoal dele, de ser o maior do Brasil, e como é que foi o trajeto dele. Olha a ideia que interessante. Eu não sei se está ficando didático aqui, claro, né, para o leitor e o acompanhante, o ouvinte da Rádio Fiscar, que tem um sujeito maquiavélico na gente também, né? Nós todos somos. Nós não somos esse santo bonzinho, tá? A gente tem também vontade de. Eu estou aqui apresentando isso, é uma vontade de aparecer também. Importante dizer, tá? Quando o Esse é o Newton. programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e estou tendo o prazer de ouvir o Adelmo Marcos Rossi, que está trazendo, está acabando de lançar o livro Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, em que ele compara a obra machadiana com preceitos apresentados pelo médico austríaco Sigmund Freud, criador da psicanálise, né? E propõe a ideia de que o nosso Machado de Assis, muitos anos antes de Freud apresentar alguns preceitos, e o Adelmo acabou de destacar aí a ideia do narcisismo que todos nós temos, né? Essa busca pelo sucesso, essa busca por aparecer, essa busca pelo destaque. O Machado, já na sua obra, nas suas crônicas, nos seus romances, nos seus contos, nos seus poemas, apresentava. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, no canal Glauco Keller, eu estou mostrando o livro aqui, ó, essa capa muito legal, e o Adelmo ele vai trazendo ao longo do livro trechos de obras do Machado, tecendo comparações como eu falei, com preceitos da obra freudiana, que vão mostrando para a gente a tese que ele apresenta no livro. São mais de 400 páginas, muito bem escritas, e certamente você que está acompanhando o programa Subtexto vai gostar muito da leitura. Como eu falei, eu sou o Glauco Keller e estou aqui em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, mas você pode acompanhar esse programa Subtexto também pela internet. É só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube e lá você vai encontrar dicas de livros, essa e outras entrevistas super especiais do pessoal que passa por aqui, trazendo arte, educação, cultura, debatendo aspectos que a gente não encontra com facilidade por aí. O Adelmo, você é mais fã do Machado cronista, do Machado romancista, do contista ou mesmo do poeta Machado de Assis? Bom, essa pergunta, assim, é também comum, né, ser feita, mas como ele, no comentário anterior, ele vinha sendo interessado numa psicologia, ele tentou as várias formas. Ele tentou o conto, tentou o teatro, a crônica e os romances também. É de se supor, o Glauco, que lá dentro da cabeça dele, assim, aquela pergunta, por qual caminho eu vou? Eu boto uma padaria, às vezes você tem um filho assim, meu filho, você vai fazer o que na vida? Eu, pai, vou botar um comércio. Então, o que eu ponho para ter sucesso? Eu leio o Machado por esse caminho, do subtexto, assim, eu quero chegar lá. Qual o melhor caminho? Nesse livro, tem uma ideia que o Machado teve que ele abandonou no meio do caminho, que é o projeto Almada. O Almada seria um Don Quixote, assim, seria a Divina Comédia do Dante. Era um livro grosso, baseado no episódio histórico do Brasil de 1600. Veja só, ele estava buscando assim, como é que eu faço? Esse projeto Almada é de 1878. Foi quando ele teve a ideia brilhante do autor morto, o defunto autor. Assim que ele gerou impacto com o defunto autor, o que é o narcisista? Ele quer gerar um impacto, né? Nem Mato Grosso, entende? Os nossos grandes expoentes, né? Cristiano Ronaldo, assim, eu tenho que ter o meu elemento diferencial. O impacto é esse. Então, a pergunta que você me fez, ela sustenta essa pergunta, assim, por debaixo de um subtexto que é uma ideia de como eu chego lá.
O resto era treinamento. Eles falam isso. Todos os críticos dizem assim, o Machado ele ensaiava, fazia um ensaio através dos contos, são 215 contos, 600 crônicas. Ele ia redigindo bastante para desenvolver a habilidade literária. Agora, a pergunta central aqui, que a gente pode conduzir para não se perder no debate, eu vou tentar conduzir, senão a gente se perde. Eu estou agora investigando a literatura de Dostoiévski, tá? E é extensa, né? Já passamos por Shakespeare, já passamos por Lídia Fagundes Telles, da Academia Brasileira de Letras, lemos toda a obra de Lídia. Rapaz, sabe o fenômeno Machado de Assis, o que que é? Ninguém sabe, né? Eu, como engenheiro, me pergunto, como eu sou empresário, vim descobrindo como ganhar dinheiro na vida, a gente tem essa manha, né, de o que eu boto para dar dinheiro? Esse pensamento também funciona na literatura, assim, o que esse cara fez para ganhar? Como é que o Machado botou o McDonald's dele? Tem resposta. A resposta é a seguinte, até estou fazendo agora esse artigo que eu mandei para o Valor Econômico, mandei uma cópia aí, um resuminho ontem, vai sair no Valor Econômico, né? Pesquisando a literatura mundial, começa assim, constata-se que Machado de Assis foi o único, estou lendo aqui do lado, a deixar espaço em suas obras conceitos depois descobertos por Freud. O Shakespeare não usou o conceito de Rubicão, que é o medo de você desafiar a lei. O Shakespeare não usou a fórmula simile similibus pronto, eu trato o mesmo com o mesmo. Ele empregou isso, mas sem dizer. O Machado não, bicho. Ele botou no texto assim, ele tem um vocábulo que ele chama assim, a nomeada, que é você nomear as coisas, que é também um perigo. Adel, por que é um perigo dar nome às coisas? É porque, ele fala assim, é o sincericídio, né? Você nomeia, hoje, depende do vocábulo, você pode ser preso. Você é misógino, você é racista. Criou-se hoje uma forma de dizer do politicamente correto que você tem que ir escondendo seus pensamentos. Machado tinha isso em mente. Então, para não ser escancarado, Glauco, ele tinha todos os conceitos da cultura humana que são os mesmos de Freud, com nomes diferentes. Os conceitos são iguais, os nomes são diferentes. Então, o conceito Pílades e Orestes vem da Grécia, e é amizade, assim, Batman e Robin, amigos inseparáveis. Hoje é o casal que dorme na mesma cama. Você dorme com o inimigo e não sabe. Está descobrindo muito isso hoje. Tem muito caso assim de crime. Na empresa tem um sócio. Você vai ver, ele te enganou. Esses dois amigos inseparáveis, no Freud, é o analista com o paciente no consultório. Você, pessoalmente, ou a sua mulher, que você recomenda, ela está com alguma crise, sugere ela procurar o analista. Chega lá, nas confidências privadas, fora do seu alcance, o analista começa a botar umas ideias na mente dela. É porque você não está percebendo. Isso é o jeito do Glauco. Ou vice-versa. Você está sendo derrotado na relação, você vai procurar um analista. Ele fala assim, você não percebeu não quando ela fez isso? Tanto ela como ele. O analista é o que dá consciência a coisas que você não vê. Pode ser para o bem ou para o mal. Então, há um E jogo... o Machado trazia, o Machado trazia essa percepção das várias camadas da leitura, né? É. Dentro do próprio texto. Você acha que por que razão? Pelo fato dele ser um homem negro, não poder dizer determinadas coisas. Vamos lembrar que o Machado, a primeira crônica dele é de 1855, e a abolição da escravidão ela só viria em 1888, 30 anos depois. Você acha que ele encontrou subterfúgios, como, por exemplo,
escritores, artistas, intelectuais durante o período da ditadura militar ou não é esse o caminho, Adelmo? A pergunta não precisa ter uma coisa ou outra, são as duas juntas. Veja bem, foi por esse caminho que ele chegou à universalidade. Ele tem uma crônica, um texto chamado Instinto de Nacionalidade, onde ele diz que ele, como escritor, ele não é brasileiro, não é escravocrata, nem contra a escravidão, e nem a favor do rei, contra o rei. Ele pensa o genérico, estratégia de dominação. E como ele queria conhecer a estratégia de dominação, para poder ele mesmo chegar ao topo. Rapaz, o cara era um maquiavélico, viu? Assim, um Mephistófeles. Por onde eu vou me esgueirando para chegar lá? Se eu pudesse, eu teria um monte de escravo também. Tá? Não é que eu sou bonzinho, não, é porque eu não tenho. Então, e também é feio ter escravo. Eu vou sempre adotar a postura do politicamente correto para ir costurando. Agora, o texto 55, pode convir que ele tinha 16 anos de idade, 17 anos. Né? Depois que ele evoluiu para a malignidade, assim, cada vez pior. Quando ele criou a Igreja do Diabo, o Sermão do Diabo, o Machado virou o demônio, o bruxo, né? Voltando ao pensamento anterior. Adelmo, só lembrar aqui que a Igreja do Diabo é um conto maravilhoso, vale a pena o nosso ouvinte conhecer. O Machado foi um grande cronista, um grande romancista, mas eu particularmente assim sou muito fã dos contos dele. O Edgar Allan Poe dizia que o conto ele precisa ser lido de uma sentada, né? Eu não sei quem foi o escritor também que falou, Adelmo, que o romance vence por pontos e o conto tem que vencer por nocaute, né? E não é todo conto que consegue nocautear a gente. O Machado, ele tinha uma capacidade de escrever conto que era simplesmente impressionante. Eu sou o Glauco Keller e estou hoje aqui no programa Subtexto, tendo o prazer de receber o escritor Adelmo Marcos Rossi, que acaba de lançar o livro O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, em que ele apresenta pressupostos encontrados na obra do Machado de Assis, conceitos encontrados na obra do Machado de Assis, que mais de 40, 50 anos depois seriam apresentados com outra nomenclatura, como o Adelmo destacou, pelo médico criador da psicanálise, o austríaco Sigmund Freud. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, vem aqui para o YouTube, você pode acompanhar essa super entrevista em áudio e também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. O Adelmo, quanto tempo demorou entre a sua ideia de fazer essa pesquisa, de fazer essa comparação das duas obras, da obra machadiana e da obra freudiana, até o momento em que você terminou, colocou o ponto final no seu livro, cara? Porque é uma pesquisa muito grande, eu imagino que você tenha gasto aí algum tempo. É. O livro de Freud, que saiu em 2021, completa agora 4 anos, mas ano passado, quando terminou do Machado, tinha 3. O livro de Freud deu a chave de leitura. Quando você tem a chave de leitura, você tem a password, você tem a chave de acesso, né? Então, o narcisismo foi a chave de leitura para alcançar o Machado. E o sucesso de Freud, ele descobriu posteriormente que era um desejo de imortalidade. O Machado saiu com esse desejo de imortalidade desde jovenzinho. Eu vou ser imortal. Não é pouco isso, tá? É uma libertação. Eu escrevo com essa meta, tanto que chegou. Em 64, inaugurou no Rio a Arcádia Fluminense, a primeira academia brasileira de letras, com o nome de Arcádia Fluminense, onde reunia escritores, e o Machado no meio ali. Ele perseguiu o objetivo dele, assim como o Lula levou 20 anos para chegar à presidência, o Machado levou 40 anos para fundar a ABL, mas ele tinha essa meta lá na origem. É um Silvio Santos, assim, que saiu de canivete de rua para onde ele chegou. Porque quando você tem um objetivo assim na vida, você vai nele. Mas voltando aos conceitos
Essa pergunta é fundamental a gente investigar assim sempre, né? Por que que o Machado é o único escritor do mundo que tem conceitos que ele botou na obra? Foi varrendo na extensão toda e deixando. Petalogia aparece muitos pontos. Petalogia, a arte do humor. O Freud inventou a arte do humor com o xiste. Ele descobriu que a piada você relaxa tudo. Você está tenso, ri que alivia. Está no consultório médico, assim, nervoso, achando que vai morrer, o médico vai, você acaba rindo, não é nada, você está super preocupado e tem razão de se cuidar. O humor, bicho, ele é útil em tudo. Esse é um conceito que o Machado tinha por detrás, assim, guardado no colete. Quando ele viu Júlio César atravessar o Rubicão, desrespeitar um acordo político, ele percebeu, aí tem a jogada. O Rubicon aparece citado, essa palavra Rubicon, Júlio César, Bruto, que esfaqueou por trás, assim, a traição. Ele se organiza o pensamento dele em torno dessa ideia e deixando, vou repetir, e deixando a ideia na obra. Na obra de Dostoiévski não tem Rubicon, o vocábulo. Os atos aparecem, né? Lá o Mishkin, né? Os personagens, eles têm essas questões, mas o Dostoiévski não botou explicitamente assim, olha o Mishkin atravessando o Rubicão, quem faz isso é o Machado. Rapaz, o bruxo não foi descoberto, tá? Ele criou uma psicologia conceitual dentro do espaço literário, intencionalmente feita, deixada lá e dizendo vai ser descoberto no futuro. Olha o livro do Adelmo aí. Adelmo, e você chegou a descobrir se um chegou a conhecer alguma coisa da obra literária do outro? O tempo é perto um do outro, mas o Machado, quando faleceu em 1909, o Freud tinha 53 anos, né? Mas não consta que tivesse tradução ou chegado às mãos do Freud em português, ou as do Machado. Aqui, o primeiro livro de Freud saiu em 1800, né? Quando o Machado tinha já, como é que é? 50 anos, 60 anos. Ele nasceu em 39, né? Estava com 61 anos. O Freud ficou em alemão, foi traduzido para fora do alemão, vem depois. É impossível que o Freud tivesse lido o Machado. É mais fácil, Glauco, a gente entender assim: o Machado leu a cultura, o Freud leu a cultura. Aí facilita tudo. O Machado viu que na cultura tem aquilo que o Freud depois viu que tem na cultura humana. É isso. A gente ensina as crianças, Glauco. O seu filhinho na escolinha, você vê o amiguinho dando um tapa na cara do outro, fazendo bullying, você fala assim: olha, é isso. A repressão, né? Chama repressão. Conversa com ele, dá um abraço. Isso aí é cura pela fala. Chega a ser banal, bicho. A psicologia humana ela está toda na cultura. Você vive com ela, mas não conceituou ainda. Um amiguinho rouba do outro, atravessou o Rubicão ali, ó, cometeu infração. Roubou a merenda na escola, colou, tirou nota boa, não estudou, tirou nota zero, a professora reprova. Isso é castração. O Freud diz castração. Tem que você não pode dar ele nota sem ele ter feito nada, poxa. Então, essas ideias, Glauco, velho assim como eu, né, aqui, é assim, a gente sabe que existe na cultura, mas você não sabe que sabe. Por isso que o Freud falou, isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Você sabe, mas não tem um saber sobre aquilo. Quer dizer, não tem uma meditação filosófica, você não tem um conceito. Botei a frase aqui o seguinte, que você vive conceitualmente sem saber disso.
Você está É na rua, profunda essa frase, né? Ela me chamou a atenção, de fato. você vive conceitualmente e não sabe. Você está na beira da rua, você vai atravessar, você olha o sinal, você pode ser atropelado. Isso é um conceito. Evidente, você tem que proteger a sua vida. Isso é conceito, Adelmo? Isso é conceito de proteção à vida, rapaz. Will Smith perdeu essa noção momentaneamente, irritadíssimo, que mexeu com minha esposa. Tá? Você é de convir, Glauco, qualquer um que passar a mão entendeu? Na sua mulher, se ficar zombando, você vai falar assim, meu amigo, você quer me tirar do sério? Pronto. Adelmo, você estava Glauco na entrevista lá, parecia que era meu amigo. Você me viu no shopping, ficou me provocando só porque tinha alguém filmando. Você queria o quê comigo, Adelmo? Você é meu amigo ou inimigo? Esse conceito chama Pílades e Orestes. Supostamente somos amigos inseparáveis por essa viabilidade de me apresentar a obra, você, né, eu, o nosso programa. Daí a pouco você vai ver assim, engraçado, rapaz, aquele sujeito era um pilantra. Esse é um conceito com o qual a gente vive, mas não sabe que vive com esse conceito. Nesse ponto que entrou o Chris Rock. Provavelmente ali era uma inveja ou alguma outra coisa. E o cerimonial aqui errou, Glauco. Pelo amor de Deus, tá? Will Smith estava recebendo um prêmio por tudo que ele fez antes. Caiu tudo por causa de um tapa na cara. O cerimonial tinha que ter parado tudo e falou assim, essa cena tá horrível. Você não vai editar esse vídeo? O Glauco me disse antes que editar, para tirar essa parte que você fala assim, Adelmo, tá vendo? Ele me falou antes, porque, ó, cuidado, porque tem que editar hoje em dia, né? Se você der um tapa na cara do leitor, vai atacar o leitor. Então, o cerimonial sabe que hoje o politicamente correto está sendo usado malignamente. Esse Adel, foi o gesto, esse foi o gesto do Chris Rock. Eu vou usar uma malícia do politicamente correto para prejudicar o cara. Ele caiu na armadilha, o cerimonial também, e saiu de vítima. Ele sim, levou um tapa na cara e saiu de vítima. É é, demais, cara. Esse cara tinha que ser preso. Os chefes do cerimonial tinham que ser chamados à Suprema Corte e falar assim: vocês não sabem mais liderar uma cerimônia. O moleque deu. O essa moleque cena, provocou. Essa cena vale um estudo filosófico, porque o moleque provocou o outro debaixo das vistas. Isso é coisa de menino. É porta de boteco, gente. e foi na entrega do Oscar, se Do não me engano. Oscar, poxa, do Oscar. Quer dizer, o Uma cerimonial cena, inteiro tinha que ser chamado à Suprema Corte e perguntar assim: vocês são o chefe do cerimonial, não é verdade? Vocês não percebem mais a distinção de dois moleques, não? Manda voltar atrás, dá um abraço nele, né? Pede perdão. Vamos continuar o cerimonial, gente. Dá um exemplo à comunidade, rapaz. Você provoca o outro, recebe um tapa. O criminoso foi você antes, que provocou a situação. Quem deu e perdeu a cabeça? Sobre isso, o Papa disse: não mexe comigo, que eu dou um tapa na cara. O Papa Francisco. Então, rapaz, falou verbalmente, que ele nunca deu, né? O Papa tem esse é a o língua. programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual da Rádio Fiscar em 95,3 o psicólogo, mestre em filosofia e escritor Adelmo Marcos Rossi, que acaba de lançar o livro Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, uma obra de mais de 400 páginas em que ele apresenta a obra machadiana a partir de pressupostos, de conceitos que seriam mais à frente, já no século XX, apresentados pelo psicólogo, pelo doutor Freud, pelo doutor Sigmund Freud, criador da a partir da publicação da obra A Interpretação dos Sonhos, em 1900. O Adelmo fez uma pesquisa muito profunda acerca das duas obras e traz e tece comparações bastante interessantes. O Adelmo, a gente está chegando para os últimos 5 minutos do programa. Eu queria perguntar um pouquinho do Adelmo escritor, do Adelmo filósofo, do Adelmo psicólogo, da sua rotina hoje. Você lê mais? Você está escrevendo? Como é que é
o dia a dia do Adelmo? Bom, informar aqui a quem está acompanhando pela UFSCar, né, a Universitária de São Carlos, eu tenho uma grande companheira aí em São Carlos, chamada Rose Trindade, vamos ver se ela vai ouvir isso aqui depois, porque tem o nome dela, né, eu devo muito a ela. Começou em 2016, a gente a conversar pelo Facebook, pessoalmente não estive com ela, inteligentíssima, tá? Essas mulheres, assim, Capitu, né, por aí, muito habilidosas. Então, de São Carlos eu tenho esse contato, né, agora com você, o Glauco. 67 anos, rapaz, tinha dito antes, é a época do bruxo, né, preparar o seu próprio caixão, né, o Zé do Caixão, que já dormia no caixão. Eu não durmo no caixão, não, mas eu tenho uma renda suficiente que me permite fazer academia, cuidar do corpo, né, da mente. Eu recomendo todo mundo, né? Mente sã em corpo são, né? Faço minhas caminhadas, mas tenho o dia todo disponível agora, tá? Para poder pesquisar. Isso tinha o Machado de Assis também, né? Quando aposentou, a Lígia Fagundes Telles. Nessa idade madura, é uma idade que você pode voltar ao início. É o que faz o Dom Casmurro lá no Bento, no Bento. Ali não é briga de Capitu e Bentinho, Zé Dias, não. Ali é Dona Glória, assim. Ali são as novelas de hoje, assim. Como é que você faz o jogo? E o Bento Santiago, ele mostra assim, quando eu tinha 15 anos de idade, eu escutei uma conversa atrás da porta, depois ele disse, lá no parágrafo, o Machado, que é o bruxo, ele insere a frase, ele diz assim, eu tive ímpetos de entrar na sala. O ímpeto, tá? O ímpeto de Will Smith falar o que, que é isso? O que é esse ímpeto? Se eu tivesse entrado na sala, desmascarava tudo. Mãe, a dona Glória, mãe dele, quer dizer que você quer me mandar para o seminário, porque você prometeu que eu seria do seminário se eu vingasse como filho, já que o primeiro faleceu. Escutei isso atrás da porta, o segredinho. Então ele mostra a manipulação, o Machado de Assis, né? E que você ouve atrás da porta, mas você não tem coragem de aparecer, porque é tão vergonhoso você ouvir conversas. No entanto, essas conversas que você está ouvindo estão falando do Glauco, você está na parede assim ouvindo, e você escuta sua mãe, seu pai, assim, o Glauco não vale nada, ele não aproveita o tempo, você escuta aquilo e fala assim, rapaz, você fica estarrecido. Aí você pode entrar na sala ou não. Você entra e fala assim, é de mim que vocês estão falando? Daqui para frente vocês vão conhecer outro Glauco. É isso. Essa malícia da vida que o Bento vai mostrar, assim, tem que ser maduro suficiente para voltar lá atrás, rever o passado e ver, foi aqui que eu pisei na armadilha. Porque nesse mesmo instante, o Zé Dias propõe, botam, nesse instante, mas mais na frente, assim, o Machado vai distribuindo, porque ele é o diabo, né? Ele não põe tudo naquela cena. Mais na frente, a dona Glória escuta e aceita a proposta. Substitui ele. Por quê? Ela queria muito a Capitu na família. Na minha nora, né? Você vê uma namorada para o seu filho, você vai dar todo o apoio a ele. Fala assim, meu filho, eu acho esse menino um excelente partido. Não são os interesses. Ou vice-versa, você tem uma filha, você vê um rapaz trabalhador, sincero, você fala assim, minha filha, você vai perder esse rapaz. Mas ele fuma, pai. Aos poucos, ele tem uns defeitos, bicho. Então, o Machado está mostrando assim, o que eu estou fazendo é um pouco o que o Bento Santiago fez e que o próprio Machado faz. Você vai tomar um choque agora aí, você vai, fica sério para você não morrer eletrocutado, hein? O Machado era tão miserável que o Bento, que aparece em Dom Casmurro, é o mesmo Bento
de 1860, quando ele promoveu a Rosinha numa peça de teatro chamado Hoje Avental, Amanhã Luva. Ele traduziu do francês para o português e trocou de nome, Caça ao Leão. Uma mulher caçando um leão, tá? Um bom partido. Uma mulher caçando um bom partido. Tem um funcionário Bento que ajuda a Rosinha a alcançar um bom partido e ficar rica. Aí o Machado bota a frase: virei mais tarde. Ele veio 45 anos depois, Glauco. Rapaz, a máquina do homem está a um nível muito acima do que já foi descoberto. É a máquina do diabo, né, rapaz? A máquina do Mephistófeles, a máquina do poder. Adelmo, quem quiser conhecer um pouco mais da sua obra, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser adquirir o livro maravilhoso, O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, como é que faz? Primeiro contato, hoje é arroba, tudo é arroba, né? Arroba Delmo Marcos Rossi, tá? Aí vai chegar no Instagram, vai chegar e tal. Mas o que eu também recomendo, né? Um contato mais direto, porque tem uma conversa privada, tá? Isso envolve uma conversa psicológica, né? Eu tenho um contato particular aqui do Glauco, posso conversar com ele lá no WhatsApp. Ninguém lê o que nós conversamos. Estou falando isso porque também tem o WhatsApp, que pode divulgar, tá? Eu tenho aqui minhas defesas para não entrar nenhum infiltrado. A gente faz a entrevista, conversa, né? Faz um videoconferência para saber da seriedade. E tem certos macetes também psicológicos das relações, você não sai publicando, né? Como é que você conquistou seu marido? Ou sua mulher? Como é que você virou gerente? Então foi o seguinte, vamos marcar um café? Lá você diz. Manda desligar o celular. Cadê o seu celular? Tá onde? Tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá. Tá tudo gravado hoje. Então, quem quiser buscar, tem um celular, né, que é o 27 99989 5301. Pode depois botar no vídeo, se quiser editar, né? Eu estou liberando, não tem, não está autorizado. Pode divulgar seu número? Pode. Tudo é perguntado hoje, né? É porque E eu a sou arroba também, Instagram. Você pode repetir o seu Instagram? É arroba. arroba Adelmo, que está no texto aí no vídeo, Adelmo Rossi, mas tem que pôr o Marcos no meio, né? Adelmo Marcos Rossi. Aqui, ó. Aqui, exatamente. No vídeo aparece Adelmo Rossi, mas é Adelmo Marcos Rossi. Aquelas consultas do Freud, assim, que você pagava caro e ainda hoje paga um analista, você pode resolver com pouca conversa. Que a malícia humana, você não gasta 20 anos de análise, não, 10 anos, não. É poucas palavras. Dá para Geralmente, resolver em menos tempo, Adelmo? geralmente os pais, a mãe, entendeu? A namorada, né? A sua esposa chega e fala assim, ô Glauco, eu estou observando naquela dali alguns interesses que você não está notando, hein? Pronto. É Ou dar num bom, ou num bom conto, numa boa crônica do Machado também, né, Adelmo? só. A malícia está ali, porque dá um toque. A frase do Raul Seixas para o Lacan é a melhor do mundo, porque o Freud conversava muito. O Lacan dava só um toque. Enquanto Freud explica, o diabo dá um toque. Adelmo, obrigado, cara. Bom demais conversar com você. O livro é simplesmente maravilhoso. O Imortal Machado de Assis, autor de si mesmo. O Adelmo mergulhou na obra machadiana, na obra freudiana, comparou os dois, viu que o nosso Machado trouxe preceitos que o Freud só ia apresentar 40, 50 anos depois. Esse foi o programa Subtexto. Eu tive o prazer de conversar com o psicólogo, com o filósofo, com o escritor Adelmo Marcos Rossi, mas na semana que vem eu volto com mais um escritor, com uma escritora, trazendo um pouquinho para você que acompanha o programa Subtexto em 95,3 FM ou no canal Glauco Keller no YouTube, um pouco de arte, um pouco de educação, um pouco de cultura. Um grande beijo para você. A gente volta na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.